Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Direito Empresarial comigo, professor Robson Soares Leite. Nessa aula, nós vamos trabalhar o instituto denominado de aval. Em um primeiro momento, nós vamos trabalhar o conceito de aval e os seus desdobramentos. E em um segundo bloco, nós vamos trabalhar então as espécies de aval e a diferença entre aval e fiança, instituto correlato existente lá no direito civil, que se aproxima muito dos efeitos práticos do próprio aval, mas com certas distinções. Então eu convido você a poder desfrutar desse momento e aprender um pouco mais sobre esse tão importante instituto para o direito empresarial, justamente porque é uma forma de os credores garantirem o cumprimento das obrigações. Pois bem, nesse primeiro momento, nós vamos então trabalhar o conceito de aval. E o que seria então o conceito de aval? Nós vamos lembrar que aval é uma declaração cambiária sucessiva e eventual, ok? Existente nos títulos de créditos. Pois bem, perceba que o aval, ele não é uma declaração obrigatória exigida em todos os títulos de crédito, já que nós poderemos ter títulos de créditos que não se encontrarão garantidos pelo aval. Tá bom. Então, o conceito de aval, se poderíamos então assim defini-lo de imediato, nós poderíamos então dizer que aval é o ato cambiário pelo qual um terceiro comparece na relação cambiária a fim de garantir o cumprimento da obrigação. A palavra-chave no conceito de aval é terceiro. Por quê? Se trata de uma terceira pessoa, de um terceiro sujeito, que comparecerá na relação jurídico-cambiária a fim de garantir o seu cumprimento, a sua execução. Para tanto, nós precisamos aqui fazer algumas observações. A primeira delas é de fato de que o aval ele é uma garantia que será prestada unicamente em títulos de crédito. O aval é uma declaração cambiária restrita ao campo do direito cambiário, ao direito que regula os títulos de crédito. Diferentemente, nós temos um instituto correlato aproximado lá no direito civil, que se trata da fiança. Mas nós vamos ver ao longo da nossa aula que tanto o aval como a fiança possuem especificidades que vão distingui-los totalmente, apesar de, no fundo, buscarem a mesma coisa, qual seja a garantia do cumprimento da obrigação. Veja que quando nós estudamos os princípios cambiários, nós dissemos que a autonomia é um dos mais importantes princípios cambiários, uma vez que através da autonomia compreendemos que todas as declarações cambiárias lançadas no título de crédito são autônomas, autossuficientes e independentes, de modo que os vícios e os defeitos das relações pretéritas não projetarão, não alcançarão as relações futuras. Por quê? Cada declaração cambiária é tida como autônoma. Por esta razão, quando um aval é prestado em uma determinada obrigação de crédito materializada em um título de crédito, aquele aval será considerado uma obrigação autônoma. Portanto, quando uma pessoa presta o aval, aquele aval, em verdade, será considerado dentro da relação cambiária como uma obrigação independente justamente do saque ou da emissão, caso sejam essas a situação, ou até mesmo em virtude dos possíveis endossos que ocorreram naquele título de crédito. Ótimo. Veja, quando nós temos um aval, apresenta-se então duas figuras nesse momento. Nós temos de um lado o avalista e nós temos de outro lado o avalizado. Certamente que o avalista corresponde a esse terceiro que comparecerá na relação jurídico-cambiária garantindo o seu cumprimento.
Já o avalizado será aquele devedor que já se encontra na relação cambiária e que precisa ter uma garantia certamente exigida pelo credor. O avalizado, então, será em todo o tempo o devedor da obrigação, o devedor da obrigação de crédito. Daí, então, temos avalista e avalizado. O avalista, aquele que presta o aval, ou seja, aquele que fornece a garantia do cumprimento da obrigação. E de outro lado, nós temos quem? O avalizado, que em verdade se trata do devedor daquela relação obrigacional de crédito. O mais interessante é que quando nós temos um aval no título de crédito, e esta é uma observação que nós precisamos então dar uma atenção maior, o avalista ele não está garantindo o avalizado. Preste atenção. O avalista, ao prestar o aval, não garante o avalizado, mas ele garante o cumprimento da obrigação. Ou seja, o avalista está garantindo o crédito materializado naquele título de crédito. Então, o avalista, apesar de ter entrado na relação jurídico-cambiária por intervenção do avalizado, não tem qualquer relação direta com o mesmo, já que, em verdade, o avalista garantirá o cumprimento da obrigação. Ok. Feitas essas considerações, vamos agora observar as consequências do que nós acabamos de dizer. Percebam que, quando o avalista comparece na relação de crédito, ele, em verdade, então está garantindo o crédito e não o avalizado. Justamente por esta razão, vejam, pode ser que surjam alguns problemas decorrentes desta situação. Vamos lá. Imaginemos uma seguinte situação. O avalista, ok, que garantiu a cumprimento da obrigação, descobre que o seu avalizado, de alguma forma, é uma pessoa incapaz, que sofreu, eventualmente, um processo de interdição. Na verdade, sofrido o processo de interdição, o avalizado não poderia assumir a obrigação de crédito, porque uma das exigências para a realização dos negócios jurídicos é de que estejamos em plena capacidade, ou quando não, que estejamos então devidamente assistidos ou representados, se for o caso. Porém, no nosso exemplo, o avalizado não se encontrava representado por ninguém. Todavia, ele se encontrava interditado. Poderia, então, o avalista invocar a incapacidade do avalizado, ou seja, do devedor, para se eximir da responsabilidade quanto ao cumprimento da obrigação? A resposta que nós vamos dar a esta proposição hipotética é não, será negativa. Por quê? Em verdade, quando o avalista ele garantiu o cumprimento da obrigação ao prestar o aval, ele não estava avalizando o avalizado, ele estava avalizando o crédito. Ainda mais se nós observarmos sob a ótica do princípio da autonomia. Então, a obrigação assumida pelo devedor avalizado é diversa da obrigação assumida pelo avalista, porque, em verdade, estamos aqui diante de obrigações autônomas. Estamos aqui diante de situações que são completamente independentes. Por esta razão, o avalista não poderá se aproveitar da matéria de defesa, ou seja, da exceção que ele tem em relação ao avalizado, de modo que ele venha se eximir da responsabilidade quanto ao cumprimento da sua obrigação, ok? Então, nós temos essas situações que precisam ser bem esclarecidas, ok?
O artigo 897 do Código Civil vai nos dizer o seguinte: o pagamento do título de crédito que contenha obrigação de pagar soma determinada pode ser garantido por aval. Pode ser garantido por aval. Da mesma forma, encontramos no artigo 30 da Lei Uniforme de Genebra, em seu anexo 1, o conceito também, a repercussão também do aval. Artigo 30 da Lei Uniforme de Genebra, anexo 1, diz: o pagamento de uma letra, ou seja, de um título de crédito, podemos aqui compreender, pode ser no todo ou em parte, garantido por aval. Esta garantia é dada por um terceiro ou mesmo por um signatário da letra. Veja que no artigo 897 e tanto no artigo 30, nós estamos aqui diante da possibilidade, então, de o aval ser devidamente prestado. Como consequência da autonomia em virtude da declaração cambiária correspondendo ao aval, e que pode levar muitos a ter uma noção equivocada, a obrigação do avalista, ela é independente da obrigação do avalizado. Ou seja, no caso, é possível o credor buscar o recebimento da obrigação sem primeiro ter esgotado todas as expectativas de recebimento do avalizado. Porque, em verdade, o avalista está ali para assumir a condição, na qualidade de terceiro, como garantidor da obrigação. Assim, desta forma, estamos diante de uma situação sobre a qual o avalista ele responde independente de o credor ter buscado total recebimento do avalizado para que então aí sim pudesse se voltar contra o avalista. Não. O credor ele pode buscar o recebimento da obrigação imediatamente do avalista, sem que para tanto tenha buscado por quaisquer meios o recebimento da obrigação do avalizado. Então tomem cuidado com essa observação, já que no caso do aval, o aval é considerado uma obrigação autônoma, Veja então que o avalista, segundo aquilo que nós aqui mencionamos, ele vai assumir a garantia do cumprimento da obrigação. E quando ele assume a garantia do cumprimento da execução, ele está, mesmo que em pé de igualdade com o avalizado. Então, assim, tanto devedor de um lado como avalista de outro, ou seja, avalizado e avalista, os dois estão em pé de igualdade. Por isso que o credor poderá buscar o recebimento diretamente do avalista sem primeiro ter buscado o recebimento do avalizado. O artigo 32 da LUG vai dizer para nós o seguinte: o dador de aval, ou seja, o avalista, é responsável da mesma maneira que a pessoa por ele afiançada. Claro que a expressão técnica mais apropriada seria avalizada. Então, o artigo 32 da LUG, anexo 1, poderia assim ser lido: o avalista é responsável da mesma maneira que a pessoa por ele avalizada. Então, o avalista é tão responsável pelo cumprimento da obrigação como o próprio avalizado. E veja, o artigo 32 prossegue dizendo o seguinte: a sua obrigação, ou seja, a obrigação do avalista, mantém-se mesmo no caso de a obrigação que ele garantiu ser nula por qualquer razão que não seja um vício de forma. Foi aquele exemplo que nós acabamos dizendo há pouco a respeito da possibilidade de o avalista ser uma pessoa incapaz. De o avalizado ser uma pessoa incapaz. Poderia o avalista invocar como matéria de defesa a incapacidade do avalizado, ou seja, do devedor, para se eximir da obrigação? Não, porque o artigo 32 da LUG vai
mostrar claramente a repercussão do princípio da autonomia, porque a obrigação do avalista se manterá mesmo no caso de obrigação que ele garantiu vier a ser nula. E, em verdade, a obrigação do avalizado em virtude, em decorrência da incapacidade, é nula, porque ele não tem capacidade jurídica para figurar no polo da relação como devedor. Ele primeiro precisava ter capacidade, e como ele não estava representado pelo seu representante legal, então o avalizado terá a sua obrigação reconhecida como nula. Apesar de a obrigação do avalizado ser nula, não o será, por consequência, a obrigação do avalista, já que o avalista terá sim a responsabilidade por cumprir pela obrigação, desde que essa obrigação não seja reconhecida em verdade nula por alguma circunstância relacionada a vício de forma. Lembremos que o artigo 887 vai nos dar o conceito de título de crédito, dizendo para nós que esse título, para ser considerado nesta qualidade, como título de crédito, ele deve atender, preencher todos os requisitos da lei. Ou seja, se o documento não contiver todos os requisitos, não será considerado título de crédito. Logo, insubsistente a obrigação cambiária, assim também será insubsistente a obrigação do avalista, já que estamos aqui diante de um vício de forma, Pois bem, vamos avançar aqui agora, reconhecendo então agora o local onde o aval deve ser prestado. E, para tanto, o artigo 898 do Código Civil vai nos dizer o seguinte: o aval deve ser dado no verso ou no anverso do próprio título. Todavia, o parágrafo único complementará para nós o raciocínio, dizendo: para a validade do aval dado no anverso do título, é suficiente a simples assinatura do avalista. Qual é a consequência que temos aqui? A consequência será o seguinte: o local típico, comum, ordinário em que o aval deve ser prestado é o anverso, ou seja, a frente do título. Todavia, o aval também pode ser prestado no verso. Todavia, se prestado no verso, o aval deverá ser acompanhado por expressões que demonstrem que aquela assinatura corresponde a um aval, já que o verso é o local típico do endosso. Então, se nós observarmos uma assinatura no verso de um título de crédito, a primeira conclusão a que chegaremos é que se trata de um endosso. Mas para ser considerado como aval aquela assinatura, deverá a assinatura ser acompanhada de expressões que possam indicar que aquela assinatura não corresponde a um endosso, mas a uma garantia prestada por um terceiro na condição de avalista. E assim, então, as expressões poderiam ser em garantia, por aval, que correspondem a expressões que demonstram se tratar de uma garantia cambiária prestada por um terceiro. Então, aqui estamos diante do aval. O aval também, gente, ele vai possuir duas características. A primeira delas nós já até esgotamos, ok? É denominada de autonomia, ok? Autonomia. Também chamada de autonomia substancial, quando os vícios, à exceção daqueles decorrentes de forma, não comprometerão a obrigação cambiária. De outro lado também, como característica do aval, nós teremos a equivalência. A equivalência também é chamada de acessoriedade formal. O que significaria a equivalência? Avalista e avalizado estão em pé de igualdade. E aí, então, que nós chegamos à conclusão que no aval não aplicamos o denominado benefício de ordem, porque avalista e avalizado estão em pé de igualdade.
E avançando aqui para o nosso final desse bloco, temos as modalidades de aval. Há duas modalidades de aval: aval em branco e aval em preto. O que é o aval em branco? O aval em branco demonstra que, ao preencher o aval, ao ser prestado o aval, o avalista não indicou o nome do avalizado. Então, ou seja, no aval em branco, não há menção expressa de quem seria o avalizado. No caso do aval em preto, há menção expressa a quem é dirigido, a quem é direcionado o aval. Ou seja, no aval em preto, o nome do avalizado consta, no aval em preto consta o nome do avalizado. E aí você faria a pergunta, então, como que nós, então, fazemos caso o aval seja prestado em branco? Então, a lei, ela já trouxe para nós algumas presunções. A presunção que há, por exemplo, na nota promissória, é de que o aval em branco tenha sido prestado em favor do emitente, já que o emitente da nota promissória é o devedor principal. Também, no caso do cheque, ok? O aval em branco presume-se dado em favor do sacador, porque o sacador é o devedor principal, ok? E assim nós vamos ter algumas presunções para os demais títulos de crédito. A lei já se ocupou em demonstrar para nós estas presunções, ok? Espero que vocês tenham aproveitado esse primeiro bloco e convido agora a assistirem o segundo bloco, quando nós vamos tratar das espécies de aval e faremos então um paralelo entre aval e fiança. Bons estudos a todos, aproveitem. Aproveitem e façam os comentários a respeito das aulas para a gente poder se aperfeiçoar aí para os próximos vídeos. Valeu, gente!